E aí, gente, como é que vocês estão? Estão felizes? Hoje é um pouco diferente. Estou aqui com o Fafa e com a Jaque Trenk e com a Bru. A Maluzinha vai atrapalhar um pouco, como sempre, né, Malu? Mas a gente está muito feliz de estar com eles. A gente está aqui em Curitiba. A gente está aqui em Curitiba, teve a inauguração do novo espaço deles, da família dos que creem, a igreja deles aqui, junto com outros amigos. Então, a gente aproveitou para conversar um pouco, bater um papo, e é isso aí. A Bru tá aqui também porque ela tem vergonha, a Jaque também, mas a gente fez força, elas estão aqui também. Hoje é em família, né? Hoje é em família. E é bem sobre o cotidiano que a gente quer falar mesmo, sobre o nosso dia a dia. Mais uma vez, obrigado por vocês aceitarem. Com certeza, é um prazer. A gente estava conversando bastante, né, agora há pouco, e ontem a gente conversou um pouquinho também sobre como conciliar, tipo, ministério, igreja local. Vocês, no caso de vocês, têm um trabalho, entre aspas, secular, né? Sim. Então é até legal falar um pouco disso também, composição e tal. A Bru compartilhou um pouco de maternidade, o que ela tem vivido. Fale um pouco pra gente, a gente conhece vocês e a gente sabe que vocês têm o trabalho de fotografia, tem o trabalho musical, também tem o CD de vocês, são pastores aqui na igreja. Então eu acho que, pelo que eu recebo de perguntas e vejo a nossa geração, ela realmente sofre isso, ela não sabe muito lidar com tudo isso, né, Maria? Então, podem falar aí e compartilhar o que vocês têm vivido depois do... Então, oi, gente, a gente está muito feliz de estar aqui com vocês, com a Lê, com a Bruna, com a Malu. E é sempre uma honra receber vocês aqui em casa, nossa casa, a casa de vocês. A gente tá na casa deles. Estamos aqui. Então, assim, a gente estava falando, né, um pouco sobre isso, e os conflitos mesmo que a gente tem de administrar essa coisa toda de ser uma pessoa integral, né, de você viver todo o tempo, você ser espiritual em todas as coisas, você ser alguém espiritual. Eu acho que esse é o grande desafio mesmo que a gente tem, porque a gente estava falando até há pouco que muitas pessoas antes de nós, nossos pais e avós mesmo, tinham uma carreira, desenvolviam, trabalhavam 30 anos com a mesma coisa, ou focavam, e hoje a gente é bem diferente, a gente já não consegue mais focar em apenas uma coisa, e essa talvez seja a maior crise, né, Malu? Que a gente tem. A Malu tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, Malu? Então a gente estava falando sobre isso. Hoje nós somos realmente parte do presbitério aqui, da família dos que creem, somos fotógrafos, músicos também. Ainda não somos pais, mas pretendemos ser também. Em breve, né? Em breve. Vai ser um amiguinho, né, Malu? Então a gente tem pensado muito nisso, sobre como conciliar as coisas, né? E essa é uma crise, na verdade, que a gente vive, porque quando você está fazendo uma coisa, você gosta deveria sempre dar tudo de si naquilo, né? Só que as outras coisas vêm e você tem que se organizar. Então eu acho que uma das coisas que requer muito é disciplina, né? A gente precisa ter uma disciplina, uma vida muito certa para a gente conseguir fazer todas as coisas que a gente precisa fazer. E assim, transitar entre uma coisa e outra é um desafio muito grande. Então a gente hoje trabalha com fotografia de casamento, a gente está um final de semana fotografando um casamento. No outro final de semana, ou mesmo quando a gente já chega de viagem, já temos pessoas para discipular, temos que pensar muito na dinâmica toda da igreja e tudo isso. Então você tem que transitar em poucas horas de uma coisa para outra e já esquecer que você era antes um fotógrafo de casamento e agora você tem que cuidar da necessidade de uma pessoa que congrega, que você discipula, que está próximo de você. E depois a gente já tem que pensar em se preparar para no próximo final de semana e estar lá ministrando, lá no AM, por exemplo, a gente vai lá estar com vocês e tal. Você já tem que estar pensando, o que Deus está falando agora. E eu acho que, na verdade, isso tudo é bem desafiador, só que ao mesmo tempo é o que Deus está nos formando, um ser completo. Então a gente fala muito sobre o sacerdócio ao Senhor, aos santos e ao mundo, e você exercer aquilo que você precisa diante do Senhor e diante das pessoas da igreja e também daqueles que estão fora. Na verdade vai ficando cada vez mais uma coisa só. Sim. Né? Não tem mistura, você tá fotografando um casamento, você está ministrando a igreja, ou você está falando diretamente com Deus no seu tempo a sós. Se misturam muito, né? Acho que é importante encontrar também, né, a missão dentro de tudo isso. Se você encontra um propósito dentro daquilo que você faz, isso dá um combustível. Então, eu lembro que a gente começou a compreender
a gente já tinha desmistificado toda essa ideia do secular, do sagrado, entendendo que tudo era uma coisa só, mas a gente ainda não tinha compreendido, tipo, nossa, a nossa missão é essa. E a gente ouviu, assim, do Senhor que, por exemplo, na fotografia, a gente estaria mostrando a beleza do noivo para a noiva e a beleza da noiva para o noivo, da mesma forma a qual nós fazemos quando estamos com a igreja, ministrando ao Senhor, ministrando aos santos, nós estamos exercendo a mesma função. Então, isso foi um clique assim que a gente teve, uau, tipo, tudo é uma coisa só. Então, a partir dali, assim, houve paz no nosso coração. Mas existem momentos de conflitos, assim, porque isso tem a ver com a sua rotina. Então, isso afeta diretamente na rotina. Aí, recentemente, nós estávamos fotografando um casamento lá em Cascavel e a gente estava envolvido com a reforma aqui da família dos que creem, toda aquela coisa. E, tipo, lá, eu tô levando o casamento com a cabeça aqui, meu Deus, tem que ver cor de tinta, tem que comprar as madeiras, tem que não sei o quê. E, tipo, aquela coisa, meu Deus, Senhor, tipo, de novo, então é normal vir as crises de vez em quando, tipo assim, porque isso tá te forjando, isso tá te forçando a voltar a pensar, não, eu tenho que ter uma disciplina, mesmo em meio a toda essa loucura. Mas aí, nesse dia, a gente estava voltando do casamento, a gente estava num café esperando, passando o tempo só para pegar o voo para voltar para Curitiba, e de repente uma menina aparece no café e fala assim: gente, eu conheço vocês, vocês fotografaram o casamento da minha amiga e pena que eu não pude ir e tal, mas cara, eu amo as fotos de vocês. E a gente, obrigada e tal. Eu também ouvi o CD de vocês quando vocês lançaram e tal, cara, gostei, eu ouço todo dia, não sei o que da gente. Legal. Eu também, eu gosto muito da igreja de vocês. Quando eu for lá em Curitiba eu vou visitar vocês. Aí foi tipo 3 pancadas de uma vez, e aí eu, ok, Senhor, você tá falando que é pra gente continuar e que a gente tem a capacidade de fazer todas as coisas, porque o Senhor, como seria a palavra, assim, é como se fosse se reafirmando, né? Nos reafirmando e dizendo assim, vocês, eu chamei vocês pra todas essas áreas, sabe? E pra gente realmente se despreocupar de tipo assim, será que... Porque infelizmente hoje, quer dizer, isso é um problema de muitos anos, as pessoas têm uma preocupação muito grande sobre o ministério integral e elas vivem um conflito de, meu Deus, ministério integral, mas tipo, eu acredito que alguns foram chamados para, não todos. Sim. Então, no nosso caso, o Senhor deixou isso bem claro e específico que a gente teria que lidar com todas essas áreas. Então, para cada um ele vai falar, né? Para cada um ele vai mostrar aquilo que ele quer. Sim. Mas isso é muito legal. Lá no UAN a gente teve agora a série da vida comum, né, Bruno? Legal. Justamente para desmistificar essa coisa do ser espiritual, ser que tipo, faz ministério, tentando ensinar pra nossa galera, que é uma galera bem jovem, que não é um ser espiritual, mas um ser como Jesus, né? Tipo, a maior ênfase da vida cristã, na minha opinião, tem que ser em se parecer com Cristo. Então a gente ensinou bastante e a gente viu que o pessoal começou, a galera que não tinha, sei lá, emprego, não tinha faculdade, e essa galera ela começou a romper na vida pessoal, sabe? Tipo, começou a arrumar emprego, começou a prosperar, né? Começou a se desenvolver simplesmente porque muitas vezes a gente fica falando de avivamento, sabe? Volta de Jesus, isso tudo é muito incrível, mas a gente, sem perceber, gera nas pessoas um sentimento de ter que ser super, sabe? Ela tem que ser incrível, ela tem que ser avivalista. Ela não cura ninguém, ela não é legal. Ela tem que ser poderosa. E aí, tipo,
A Bru vai compartilhar um pouco também do que a gente tem vivido lá, mas tipo, eu que tô viajando assim o Brasil, eu comecei a perceber que, cara, cada vez mais comum as meninas das nossas igrejas, elas não querem ter filhos mais, tipo... E os caras, eles não querem casar com uma menina normal. Eles querem casar com a menina que é blogueira, que é incrível, que é maravilhosa, que prega muito bem, porque a gente começou a destruir um senso de... Cara, eu sou normal. Que o comum sabe? é ruim. Tipo, eu não posso ser igual a todo mundo, né? Exato. E essa coisa que você falou de alguns foram chamados para... Tipo, exato. E assim, não é muito a nossa mensagem, mas se prega muito sobre as esferas e tudo mais. Isso. E acaba que a gente, um dentista não é tão de Deus assim pra igreja, sabe? Porque a gente acha legal, mas de Deus mesmo é aquele cara que é incrível e que prega. Na verdade, isso tudo é um pouco romântico demais e pouco prático, né? Tipo assim, as pessoas romanciam, o missionário que largou tudo, a carreira e tal. E existe, o Senhor faz, isso chama pessoas para isso. Mas muito mais hoje a gente vê a necessidade de, tipo, ter em todas as áreas realmente pessoas que possam, simplesmente no que elas fazem, serem Jesus lá, né? Sim. Por exemplo, se eu sou um caixa no mercado, eu vou ser para a glória de Deus. Exato. Né? Quantas pessoas passam por mim durante o dia, e eu posso abençoar essas pessoas, posso ser Bru, Jesus. fala um pouco de como tá sendo essa nova fase com a Malu e tudo mais. Tá. Assim, desde que eu... Vou começar do comecinho. Desde que eu me converti, eu sempre me achei muito normal, né? E eu ficava tipo, Jesus, eu quero... Já que eu não sou super, eu quero manifestar o seu caráter. Então eu orava muito pelos dons de Gálatas, eu falava que eu queria os frutos do Espírito, sabe? Que eu queria os frutos que permanecem. E assim, algumas vezes eu tentava, tipo, buscar dons e tal, e naturalmente parecia que isso não acontecia. Então eu ficava assim, tipo, Jesus, eu quero ser verdadeira, sabe? Eu quero ser paciente, eu quero ser amorosa. Tem que ser, né, E aí eu fui entendendo que Jesus foi conduzindo as coisas na minha vida de forma muito natural, né? E aí com a maternidade, isso potencializou muito, porque eu não conseguia mais orar, ler a Bíblia e jejuar tanto como antes, porque ela toma muito tempo. Se o meu ministério agora é cuidar tipo, da minha casa, da minha família, da minha filha, então eu vou fazer isso pra glória de Jesus, né? Então eu procuro fazer com maior amor, tipo, às vezes eu brinco com as meninas que estão sempre comigo, que eu não gosto de limpar a casa, mas... Poxa, por que eu não posso agradecer porque eu tenho uma casa pra cuidar, porque eu tenho, né, uma louça pra lavar, foi porque a gente comeu e tal. Então, assim, às vezes eu me forço, eu vou lavar, eu fico tipo, não queria estar lavando a louça, mas eu fico assim, nossa, obrigado, Jesus, porque tem essa louça aqui e tal. E também uma coisa que Jesus sempre falou muito comigo, eu não vou lembrar onde é que tá agora, mas tem uma passagem que fala que tudo que vier à minha mão eu não vou fazer com desleixo, né? Por mais natural ou simples que seja uma coisa... eu busco sempre fazer como se eu estivesse fazendo pra Jesus, seja um café pra alguém lá em casa, seja, sei lá, tipo, passar roupa, ou seja, pregar. Então, eu sempre procuro fazer com o mesmo amor. E tem dias que eu sou 100% mãe, tem dias que eu sou a pastora que vai cuidar de gente, tem dias que eu preciso, tipo, deixar maluco alguém pra preparar a palavra, pra não sei o quê. Então, a gente vai fazendo aquilo que... tem mais necessidade, né? Eu acho que entender a estação é muito importante, né? Tipo assim, como seres completos, como você falou, a gente entender a estação que a gente tá qual em cada momento, tempo, né? E qual o momento de dar mais prioridade pra isso, pra aquilo. Eu acredito que é isso mesmo, cara. Tipo assim, isso faz a gente amenizar. Eu acho que a gente nunca vai vencer essa crise. Sim. Meio que... Tem que se conformar que assim, sempre você vai... Você sempre vai estar tipo, dividido, cara, será que eu tô deixando aqui? Será que não? Será o transitar, né, é difícil. Você tipo assim, mas agora eu tenho que parar. E com todo mundo é assim, né? A gente começou a falar e aí a Bru falou esse exemplo mesmo. Então, tipo, é bem isso. E você, tipo, você vai falar, não, ser pai e ser o ministro de adoração que tem que chegar nas igrejas, as pessoas esperam que o céu venha, e aí você, ao mesmo tempo, você tá pensando no ano como igreja. Então, pra todo mundo, tem isso. É claro que tem uma coisa também que Deus ele nos dá, às vezes, mais coisas para um momento e a gente tem que ser fiel nelas ao máximo possível e se mostrar pleno em todas elas, que é essa grande coisa. Eu acho que
acho que a grande coisa também foi que a gente teve muito esse ensino da separação das coisas. Até mesmo nós somos um corpo, nós somos um espírito, habitamos um corpo, temos uma alma, essa coisa toda. A gente separou as escrituras para deixar mais claro, mas acaba que a gente separou até na cabeça, porque daí você tipo, vou na academia, vou cuidar do meu corpo, vou orar, vou ler a Bíblia, vou cuidar do meu espírito, vou ter um tempo com a minha esposa, vou a alma, entendeu? Amar, sei lá, né? Não, e é tudo a mesma coisa. Exato, então eu acho que esse é o pensamento que de uma vez por todas, claro, como você falou, tem momentos em que isso nos ajuda a entender como fortalecer cada parte do nosso ser. Mas, cara, quando a gente pegar de vez e falar, não, eu sou uma coisa. Isso, exato. Tipo assim, eu sou uma coisa e aí eu vou cuidar bem do meu ser por completo, entendeu? E exercer em plenitude tudo aquilo que eu tenho que fazer, porque é o que Jesus fez. Para mim, quando a gente pensa em Efésios 4:13, que fala de nós todos sermos a estatura de Cristo, a varonilidade dele, tá mais falando sobre ser homem como Jesus do que sobre ser o Jesus espiritual que curava as pessoas. Tipo, não, ao varão perfeito, a estatura do homem que Cristo foi, ou seja, ele conseguiu vir pra terra e ser o homem natural esperado. Incrível, sim. Entendeu? Que ele foi esperado para ser e que nós precisamos ser como ele. Então a gente, de fato, como você falou, a gente quer mais preocupar com o X-Men, né, com aquela parada do superpoder e esquecer que homens comuns como Cristo é o que Efésios 4:13 espera que nós chegamos a essa estatura, né? É o que Deus tem esperado da igreja. O que a Bru falou é muito importante, esse ponto sobre a satisfação. Porque se você tem satisfação, você tem gratidão. Então você não vai... Nossa, esse é o combustível. Você não vai viver frustrado. Uma função na qual o Senhor te confiou. E eu acho que também um fundamento bem legal pra gente colocar pra galera, tem muita gente nova, é o fato de que não é sobre aquilo que fazemos, mas o que estamos nos tornando, né? Então, assim, até deixo a dica, escuta o CD deles, Reverência e Submissão, uma das músicas mais incríveis que tem, que eles falam exatamente isso, porque quando a gente entende que é sobre aquilo que a gente tá se tornando, não se importa muito o que a gente tá fazendo, né? Tipo, cara, por exemplo, eu já tive uma estação no começo do nosso casamento que foi difícil pra mim, mas eu costumo dizer que se for necessário eu volto, porque não é sobre o que eu faço, que é trabalhar, estudava ao mesmo tempo e ao mesmo tempo mas eu acho que quando a gente tem em foco o que a gente está se tornando, sabe? Então o que a gente está fazendo é só uma estação, é só um tempo. Então a gente acha esse prazer que não é focado no que a gente está fazendo, mas naquilo que a gente está se tornando em Deus, sabe? E isso envolve o todo, né? Então, tipo assim, essa é uma das coisas, lembrei de um exemplo que é bom até dar, porque eu acho que é isso que daqui pra frente a gente vai precisar muito. Quando você falou sobre família, ser mãe e ser um bom pai e um bom marido, uma boa esposa e tudo isso, cara, se a gente pensar, isso é o mais belo que Deus está nos tornando, ser uma família segundo os padrões dele, né? Um padrão de família que seja de acordo com a palavra e tudo isso. Então, tipo, você pensar, mais do que eu como homem, né? Nós individualmente, o Senhor nos fazendo uma família aqui e aqui, depois aqui, entendeu? Tudo isso, cara, isso é a coisa mais... Quando a gente tá junto, a gente só fala disso, a gente fala, cara, que legal, seria tão bom se a gente pudesse estar mais... E acho que essa é a grande coisa. A gente tem um casal entre nós que tem uma história muito legal e que eles se separaram e tal, e agora eles voltaram pro casamento deles, eles se envolveram com outra pessoa tal e estão se reconciliando, e daí ele tava muito numa crise, ele falou pra mim, cara, eu quero me dedicar mais a ler, né, e estudar. E falei, cara, estudo é muito bom e legal. Mas se dedica a se expor. Mano, mas é o que nós vamos precisar. Daqui a 2, 3, 4, 5 anos, cara, o teu testemunho vai ser tipo, cara, você voltou pra sua esposa que você tinha separado e você reconciliou. Você tá se tornando cuida da tua filha, vocês estão se tornando uma família. Isso é o que a gente vai precisar mais do que mais um cara teólogo e formado na palavra, entendeu? As pessoas lá fora precisam de exemplos acessíveis, né? Comuns, então, né? Comuns, eu acho que esse lance de ser ser do mundo, secular ou ser espiritual, acho que é mais assim, quando eu me torno como Jesus, eu posso fazer qualquer trabalho secular, né, que não envergonhe o nome de Jesus, porque não vai ser secular, porque, cara, isso parte de Jesus. Quem nasce do Espírito da mesma forma que existe muito pastor por aí que é secular, porque o cara não é como Jesus, ele na verdade só tá exercendo uma função, né?
Então é mais sobre quem você é, a sua essência, do que pela função que você exerce. Então as pessoas precisam desmistificar muito isso. É voltar ao chamado inicial, né? Ser parecido com Cristo. Então, tipo, aí você resume tudo. Mas qual é o meu chamado? Cara, antes de tudo, ser um discípulo de Jesus, e parecido com ele. E a partir disso, qualquer coisa que... O que você fizer não é o chamado, né? Sim. Tipo assim, é ser. Exato. Esse é o chamado. Você é chamado a ser semelhante a ele. Não importa o que você vai fazer ou desenvolver a partir daí, por mais comum ou extraordinário que possa ser, né? Exato. É isso, gente. Foi um prazer, viu, gente? Muito Prazer. obrigado. E aí, gente? Oi. Se você gostou, deixa o like aí, comenta, compartilha, manda pros amigos. Se você não gostou, segue o Fafa e reclama lá. Beleza. Um abraço.